Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Uma das características mais fascinantes do ser humano é a nossa capacidade de aprendizagem. Eu já falei isso aqui no canal, a gente aprende o tempo todo, só que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Mesmo as pessoas que acham que têm mais dificuldade em aprender algum assunto, no fundo elas só não têm consciência ainda de como elas aprendem. A gente recebe informações a todo momento. Na verdade, vivemos imersos em um mar de informações. Mas de que forma essas informações são absorvidas pelo nosso cérebro? Existe de fato uma idade ideal para aprender? Essas são as perguntas que vamos tentar resolver nesse vídeo. Na minha opinião, não existe uma idade certa, porque é possível a gente aprender em qualquer fase da vida. Quem convive com criança sabe e até se surpreende com a capacidade de aprendizagem que elas têm. Isso é natural, já que o cérebro novinho em folha é um organismo com conexões neurais em formação. Todas as experiências iniciais das crianças são inéditas e até os 6, 7 anos de idade, as crianças são muito sensíveis aos estímulos. O desenvolvimento motor, nervoso e neural são bastante acelerados nessa fase. Isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento fisiológico das crianças. Por isso é muito importante que a gente tome muito cuidado com as coisas que a gente fala perto das crianças, porque elas são verdadeiras antenas, captando tudo ao redor. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos e ela é uma verdadeira anteninha, ela fica ligada o tempo todo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente com certas expressões de linguagem ou palavrões, porque isso vai interferir ou pode interferir diretamente no sistema de crença das crianças. Isso traz uma facilidade em aprender. Esse cérebro novinho, obviamente, tem uma capacidade enorme de reter informações, o que facilita muito o aprendizado de determinados assuntos. Cientistas do MIT divulgaram uma pesquisa em que afirma que criança na faixa dos 10 anos de idade, por exemplo, tem uma capacidade maior de aprender o idioma, a gramática do idioma principalmente, como um nativo. Depois disso, a pesquisa afirma ainda que é praticamente impossível alcançar esse nível de proficiência como a de um nativo. O interessante é que, na verdade, não existe uma melhor fase para aprender. Nem mesmo os pesquisadores podem determinar uma idade ideal para aprendizagem. Eu acredito que a facilidade em aprender está muito mais ligada ao que a gente gosta. Sem dúvida, fica muito mais fácil a gente aprender quando gosta de determinado conteúdo, ou pelo menos quando aquele assunto faz sentido para a gente. Eu sou formada em Direito e sei que para quem não gosta da disciplina, o aprendizado é muito mais sofrido do que para alguém como eu que tem bastante interesse no assunto. O próprio hábito da leitura fica muito mais fácil de ser adquirido quando a gente começa a ler sobre assuntos que são do nosso interesse. Quem já passou pela fase das leituras obrigatórias na época do vestibular sabe que ler de forma obrigatória é muitas vezes uma tortura. É por isso que muitas vezes as pessoas elas pegam uma espécie de trauma de determinados livros, de determinados conteúdos. Diferente, por exemplo, dos quadrinhos, que é muito mais fácil a aprendizagem, é muito mais fácil as pessoas quererem ler porque aquilo faz parte do universo delas, faz com que elas tenham muito mais interesse no assunto. Na verdade, a aprendizagem e até o desenvolvimento intelectual passam por um processo de maturidade. Uma fase dando lugar a outra. Com o tempo e o fato de passar a se conhecer melhor faz com que a gente entenda o que é mais interessante para a gente aprender. Então a questão não é em qual fase, mas sim como a gente pode aprender em cada uma dessas fases. E isso abre espaço para uma outra pergunta: como o cérebro aprende? Por isso a importância do estímulo desde criança e para a vida toda, independente da idade. Quanto mais se treina o cérebro, mais complexas se tornam as interações entre os neurônios. Por isso, a necessidade do estímulo para o resto da vida e a importância de buscar novos aprendizados. É aí que a leitura ganha um papel-chave, mas não é só a leitura, a música e qualquer interação humana podem ser grandes fontes de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso é que a facilidade da aprendizagem está diretamente relacionada com o quão exposto esse organismo fica. Isso vai fazer com que o nosso cérebro aceite e traduza melhor esses estímulos em cognição. Pessoas que têm um contato mais diversificado com o meio constantemente tendem a aprender mais rapidamente, mais facilmente. A gente aprende externamente e internamente.
O pulo do gato, ou seja, a vantagem de ser adulto, é que a gente pode buscar esses estímulos deliberadamente e escolher o que a gente quer aprender de uma forma muito mais consciente. Então, tendo isso em mente, a gente percebe que o mistério da aprendizagem começa a ser desvendado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha como conteúdo de hoje. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta que eu fiz lá no início. Até a próxima!